Olá você, estamos começando mais uma edição do nosso programa diário espiritual. Vocês que nos acompanham aqui através do canal 6 SBT Alto Araguaia, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família nessa manhã do dia 12 de junho, que possamos viver assim cada vez mais a graça de nosso Senhor. E nas terças-feiras, a igreja tem o costume de fazer então a devoção aos santos anjos. E eu convido a você para que no início do nosso programa possamos rezar aos anjos, confiando a nossa vida, a sua proteção, a esses seres que o Senhor confia a proteção de cada um de nós. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos então aos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumina. Amém. E agora sim, caríssimos irmãos e irmãs, já contando então com a proteção dos anjos, vamos continuar o nosso programa de hoje. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja nos apresenta como santo São Gaspar de Búfalo. Então, que nós possamos, que você possa assistir agora com muita atenção o breve relato da sua história. São Gaspar de Búfalo, anjo da paz. Gaspar nasceu em Roma e foi companheiro de Vicente Strambi nas missões, o qual o definia como terremoto espiritual. O povo chamava de anjo da paz devido suas pregações serem pacíficas e caridosas. Com estas armas da paz e da caridade, conseguiu conter os bandidos que proliferavam nas periferias de Roma. O Papa Leão XII recorreu a Gaspar de Búfalo devido à proliferação do banditismo, o qual conseguiu amansar os mais temíveis bandidos. O Papa João XXIII definiu-lhe como glória toda resplandecente do clero romano, verdadeiro e maior apóstolo da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus no mundo. Em 1810, uma piedosa religiosa dizia que surgiria um zeloso sacerdote que sacudiria o povo da sua indiferença, mediante a propagação da devoção ao precioso sangue de Cristo. Naquele ano, Gaspar de Búfalo, com 2 anos de sacerdócio, tinha sido preso por ter rejeitado o juramento de fidelidade a Napoleão. Libertado do cárcere após a queda de Napoleão, Gaspar recebeu de Pio VII a incumbência de se dedicar às missões populares pela restauração religiosa e moral do Estado Pontifício. Ele empreendeu essa nova cruzada em nome do precioso sangue de Jesus, tornando-se o ardoroso apóstolo dessa devoção. Faleceu no dia 28 de dezembro de 1837 em Roma. São Vicente Pallotti, seu contemporâneo, teve a visão de sua alma, que subia ao encontro de Cristo como uma estrela luminosa. A fama de sua santidade não demorou a atingir o mundo todo. São Gaspar de Búfalo, rogai por nós. Depois de ouvir o breve relato da história de São Gaspar, vamos agora destacar alguns pontos muito importantes para a vida de cada um de nós. O que nós podemos destacar da vida do santo de hoje? Primeira coisa, que ele era conhecido como o anjo da paz devido às suas pregações. São Gaspar era um homem muito humano e falava sempre desta vida, dessa paz que nós precisamos viver na história, na vida de cada um de nós. E a paz verdadeira nós só podemos encontrar em Deus. Com certeza ele vivia essa intimidade com Deus. E se você deseja, meu irmão, minha irmã, viver a paz na sua vida, que você esteja cada vez mais próximo dos mandamentos, que você esteja cada vez mais próximo da igreja, que você esteja cada vez mais próximo do próprio Deus, pois Ele vai fazer a paz reinar no seu coração. E se você está em paz, você vai transmitir essa paz, você vai falar dessa paz. Também você vai conseguir pregar sobre essa paz para as outras pessoas que estão à sua volta e principalmente aqueles irmãos que se encontram de maneira tão atribulados em sua vida. Também nós podemos destacar aqui da vida de São Gaspar que ele era um grande apóstolo da devoção do preciosíssimo sangue do Senhor. Esse sangue que jorrou do coração de Jesus depois que o seu coração foi transpassado pela lança, foi esse sangue que redimiu a humanidade. É o mesmo sangue que nós recebemos na igreja depois que o padre consagra, não é mais vinho, mas é o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Jesus diz: e quem bebe desse sangue, bebe o sangue da nova aliança, o sangue redentor. Por isso que também nós possamos
acreditar nessa devoção do preciosíssimo sangue de Jesus, que redime, que salva a cada um de nós. E ele conseguiu, com a sua pregação, com a sua humildade, com a sua paz, converter muitos corações, como nós vimos na sua história. Bandidos terríveis, ele conseguiu converter, ele conseguiu amansar os corações mais duros. Aquele que tem a paz que vem de Deus, os corações brutos, os corações duros, a gente vai conseguir transformar cada vez mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque essa presença, busque estar unidos a Deus, para que você possa, em primeiro lugar, trabalhar o seu próprio coração, que muitas vezes nós temos a tentação de imaginar que é só o coração do outro, que é um coração bruto, que é um coração que precisa ser trabalhado para se tornar um coração de carne. Mas também o nosso coração muitas vezes se encontra nessa realidade. Mas depois que a gente aceita o amor de Deus na nossa vida, aí sim nós podemos trabalhar o coração dos outros, levar esse Jesus aos irmãos, para que os corações, todos os corações da humanidade inteira, possa ser um coração sensível, um coração de carne, que acolha o amor de Deus. E que também o nosso sangue que corre nas nossas veias, possa ser um sangue que imite o coração, que imite o sangue de Jesus. Esse sangue da bondade, esse sangue que salva, esse sangue que liberta, e que o nosso coração também seja o anunciador da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois de conhecermos a vida de São Gaspar, vamos meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Acompanhe com muita atenção. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos a proclamação da palavra de Deus, vamos meditar essa palavra que deseja se tornar assim um instrumento para que nós possamos viver cada vez mais e melhor a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Como nós ouvimos, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Interessante perceber que esse ano que estamos vivendo, esse ano de 2018, estamos celebrando o ano do leigo. E nesse ano nós temos como tema esse versículo da palavra de Deus. Ou seja, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então todo aquele que é batizado, ele é chamado a ser um evangelizador. E como nós percebemos através dessa palavra de Deus, nós temos diante de nós todo um mundo que precisa ser evangelizado. O que na verdade é evangelizar? É se tornar cada vez mais de Cristo. Eis uma missão árdua. Muitas vezes nós temos a impressão de que o mundo já está todo evangelizado, que todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas de o Jesus que o verdadeiro Deus deseja que nós conheçamos. Não um Jesus que é da minha cabeça, que é da fantasia, que é dos livros, que é de outras realidades, mas o verdadeiro Jesus. E esse Jesus, muitas das vezes, ele é pouco conhecido. Você que me ouve, com certeza, já deve ter feito a experiência com esse Jesus. Você também é chamado a evangelizar. Você precisa levar esse Jesus às pessoas, no mundo que você participa. Então, como já disse aqui, nós temos todo um mundo a ser evangelizado. Jesus necessita da ajuda de cada um de nós para que possamos anunciar, levar com coragem e destemor esse nome que vem salvar a cada um de nós. E nós precisamos então perceber que Deus oferece chances, oferece situações
para que nós possamos proclamar o reino de Deus. Então nós precisamos aproveitar das oportunidades, que a nossa oração seja cada vez mais para pedir a Deus que, quando Ele colocar uma situação, uma chance na nossa vida, que tenhamos a coragem não de fugir, não de ter medo, mas pelo contrário, que tenhamos a coragem, a alegria de anunciar Jesus cada vez mais, ou seja, de ser essa luz, não de apagar, não de ser treva onde que a gente está, mas pelo contrário, que a gente possa iluminar a vida daqueles que estão ao redor de nós. E com certeza, ao nosso lado, tem muitas pessoas que ainda estão na escuridão, estão nas trevas, estão escondidas. O Senhor nos coloca em lugar de destaque, não para atrair atenção para nós, para nos tornar pessoas orgulhosas, autossuficientes, mas o Senhor nos honra, o Senhor nos glorifica, o Senhor nos torna nobres para que nós sejamos pessoa do serviço, pessoas que vai ao encontro do outro para iluminar, para dar o sabor que Ele dá a cada um de nós, da experiência que nós já fizemos do encontro com Ele. Que a nossa postura na vida dos nossos irmãos e irmãs seja para saborear, levar o sabor da esperança, do amor, do perdão, para que essas pessoas, fazendo a experiência desse sabor e dessa luz que só o próprio Deus pode oferecer, possa sentir também assim contagiados com o amor, com a postura de cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça a sua oração hoje e sempre, contando, pedindo as graças de Deus para que você possa evangelizar cada vez mais com coragem, como fez São Gaspar, o santo de hoje, ele que conseguiu converter muitas pessoas de corações duros, de corações que estavam longe de Deus, mas aos poucos ele foi evangelizando, foi apresentando essa luz àqueles que estavam nas trevas e muitos se converteram. Se São Gaspar conseguiu essa façanha, você que está unido a Deus também vai conseguir. Basta você confiar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos fazer a consagração da nossa vida. Confiar toda a nossa vida, os nossos bens, toda a nossa região e cidade, àquela que intercede junto a nós diante de Deus. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, para invocarmos o Deus unitrino para que possa abençoar essa água, tornar essa água fecunda para que nós possamos usar como instrumento da sua graça na vida de cada um de nós, para espantar para longe de nós tudo aquilo que é nocivo, todas as trevas, e que o amor de Deus possa reinar nos nossos corações, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Acompanhemos com muita fé e devoção esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, por vossa misericórdia,
que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h50, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final desse programa de hoje. Quero agradecer a sua presença e pedir que, se você, assim, continue falando desse programa, continue evangelizando aos irmãos e às irmãs, continue compartilhando os nossos vídeos para que mais pessoas se sintam, assim, alcançadas com a graça de Deus. Como nós vimos hoje na nossa reflexão, nós temos um mundo todo ainda, um grande mundo a ser evangelizado. E com a sua atitude de falar de Jesus, de compartilhar esses programas, com certeza já vai ser uma grande ajuda para aqueles que ainda se encontram distantes de Deus. Por isso vamos dar a bênção para que você seja um bom evangelizador e tenha um bom resto de dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.